E a salvação, nós aprendemos aqui, a salvação de Deus, do Senhor, ela é pela graça. É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para nós. Aleluia. Então, quando Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele se sacrificou por nós, Ele fez para nós o que nós não tínhamos nenhuma condição de fazer. Ele adquiriu para nós, Ele nos remiu através do seu sacrifício. Aleluia. Porque tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço, ok? O que é que tem preço? Aquilo que eu compro com dinheiro. O que é que tem valor? Aquilo que o dinheiro não paga, ok? A exemplo da paz, da sua paz dentro de casa, falando com você, da sua paz dentro de casa, isso nada paga, não tem dinheiro que paga. A sua saúde não tem dinheiro que pague. A sua família não tem dinheiro que pague. A sua salvação também não tem dinheiro que pague. Até porque alguém pagou um alto preço aí por nós, na cruz do Calvário, chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho do Deus poderoso. Amém? Leia para nós, por favor. Aí Efésios capítulo 2 de Efésios, verso 8. Efésios capítulo 2, o verso é o número 8. Vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando, meus amados, quem está chegando agora através do Facebook, através da rádio, ok? Nós estamos separando aqui, fazendo a distinção entre ser salvo e entre reinar com Cristo, que são coisas distintas, ok? Ok. Observe, a salvação, ela é pela graça, ela é de graça, ok? O que é a salvação? A salvação, ela é um presente, ela é um presente dado a todos quantos querem, ok? Todos quantos queiram têm o direito de ser salvo. Através de quê? Através de confessar a Cristo com a sua boca e através de crer no teu coração que Cristo é o unigênito de Deus, aleluia, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, ok? Ok. E Ele, através disso, dessa atitude, dessa condição que eu adequo à palavra do Senhor, eu tenho o direito de ser salvo. Então, a salvação, qual que é a condição para ser salvo? É confessar e crer no coração. Essa é a condição para a salvação. Qual que é a condição para reinar? A condição para reinar é você passar por um processo, ok? É você ter o caráter de Cristo enxertado em você. Como nós somos membros do corpo de Cristo, beleza? Aleluia. Todos nós precisamos aí nos adequar para que o corpo de Cristo tenha um bom funcionamento, o melhor possível, beleza? Glória a Deus. Então lê, por favor, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio do que, Zé? Da fé. Isso é o que? Não vem de nós. Isso é um dom de Deus. É o que é um dom? Um presente. Ok? Então eu sou salvo mediante a fé, ok? Ok. Então, como que eu adquiro, através de que eu adquiro a salvação? Eu sou salvo mediante a fé, entendeu? Eu sou salvo mediante a fé. Aleluia. Por meio da fé. E isto não vem de nós, nem de mim, nem de você. Isso é um dom de Deus. Glória E a Deus. é gratuito e é irrevogável. Aleluia. Ok? Ok. Então, uma vez que você recebeu a salvação no teu espírito, jamais você perde a tua salvação, pelo que nós estamos lendo, e nós vamos passar muitos textos aqui falando acerca desse assunto, e você vai ser convencido pela palavra de Deus que você tem a oportunidade de ser salvo, e uma vez salvo, você nunca mais perde o seu direito de salvação. Glória a Deus. Bem-vindo nosso amigo Erlan Nunes. Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Amém? Muito Glória a bem-vindo, Deus. a todos aí do Facebook, Deus abençoe vocês. Então a nossa salvação, ela é um presente, ok? Ok. Então Cristo, Ele te dá esse presente e Ele te pega esse presente de volta. O que que eu perco? Eu perco o quê? O que que eu perco, Mazeiro? O que que eu perco? Eu perco o reino, se eu não me esforçar. Olha como Jesus diz, de João Batista para cá, o reino de Deus é tomado por esforço. Agora o reino de Deus já é meritório, já é por mérito. Aleluia. Você precisa se esforçar, precisa empenhar uma grande força. Para quê? Para você fazer parte dos que irão reinar
com Cristo. Aleluia. Okay? Então uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Ou seja, o que é vencedor? Aqueles que irão reinar com Cristo. Todos os que irão reinar com Cristo são esses os vencedores. Aleluia. Ok? A minha salvação, ela está garantida legalmente pelo sacrifício de Cristo. Mas eu entrar na experiência da herança do reino, eu já é uma outra história. Então uma coisa é eu ser salvo, outra coisa é eu ser vencedor. O vencedor é o que reina. O vencedor é todo aquele que irá reinar com Cristo. Aleluia. Aquele que conseguir vencer terá o direito de reinar com Cristo. Glória Okay? a Deus. A salvação é um dom de Deus, dado a todo aquele que crê. Agora, meus amados, a recompensa é apenas para os vencedores. Ou seja, aqueles que têm obras de justiça. E o que seriam as obras de justiça, pastor? Obras de justiça é todo bom comportamento, é toda boa prática que eu faço, não esperando uma recompensa do homem, mas esperando, aguardando uma recompensa do Senhor. Exemplo, ok? Quando o texto fala assim o seguinte, acerca da oração, por exemplo. A gente pega vamos pegar a oração como exemplo. Jesus diz o seguinte, que para eu ser recompensado por Deus, eu preciso entrar para o meu quarto em secreto, fechar a porta por trás de mim e orar ao Senhor em secreto, que me ouve em secreto, e o Senhor secretamente me recompensará. Aleluia. Leia em Mateus 6, vamos lá, já que você abriu esse parênteses aqui, vamos ler Glória a Mateus 6. Deus. Daqui a pouco a gente volta aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Pode ser a partir do 1 mesmo. Bora lá. Para você ver o que é obra de justiça, né? Isso aqui é só uma pitadinha, nós não vamos entrar no mérito. Pode falar. Pode Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Isso, hoje a gente vê esse filme constantemente. O que o homem quer dizer? O homem procura, elogio, na sua grande maioria, ser visto pelas pessoas. Ok? A recompensa. Hoje as pessoas têm capacidade de levar um presente, uma cesta básica para pessoas necessitadas e fazer selfie, fazer fotografia, né? Isso. E postar nas redes sociais. Para quê? Para receber a sua recompensa aqui. Pergunta, qual que é a recompensa do homem para mim? Qual é a recompensa do homem quando a gente faz uma atitude dessa, uma selfie, digamos assim? Elogio. Simplesmente um elogio para massagear o ego. Quando as pessoas me elogiam, automaticamente essa aqui na terra é a minha recompensa. Mas quando eu faço em segredo, e o Senhor não vê, as obras de justiça, sem segundas intenções no meu coração, ok? Eu sou recompensado pelo Senhor que em secreto me vê e me ouve e me observa. Continua o texto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Por que eu tenho o galardão? Porque já recebeu os seus elogios, os seus recompensa. aplausos. E os elogios e os aplausos que as pessoas recebem aqui, entre aspas, por estar fazendo aí, entre aspas também, uma boa ação, e ele tem a intenção de ser visto e de ser aplaudido, ele já recebeu aqui mesmo na terra a sua recompensa, ok? Então, os aplausos, os elogios, né, que às vezes até elogios mentirosos, né, que alguém fala para a pessoa, quando ela vira as costas ele começa a falar mal, denigrar da mesma pessoa que ela estava elogiando agora há pouco. Então, quando eu recebo elogio e aplausos das pessoas por alguma coisa que eu fiz e que na verdade era uma obrigação, eu sou recompensado aqui mesmo na terra. Mas quando eu faço todas as coisas em secreto, quando eu dou algo para alguém, faço uma obra de justiça a alguém, e nem a minha mão esquerda fica sabendo, nem o meu amigo mais íntimo fica sabendo, nessa hora eu recebo a recompensa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok? Então é assim que o Senhor trabalha. O Senhor Deus trabalha dessa maneira.
totalmente diferente, na contramão daquilo que muitas pessoas pensam. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis, não dias fáceis, não é verdade? E a tecnologia, hoje, que nós temos aí, ela deixa as pessoas, né, deficientes, espiritualmente falando. Continua o texto. Glória a Deus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Deus te vê em secreto e vai te dar recompensa em público. Aleluia. Vale a pena servir ao Senhor, guardar os seus princípios. Glória a Deus. E essa esmola, eu quero só desmistificar alguma coisa acerca de esmola, porque isso aqui é uma confusão que as pessoas fazem também. Irmã Zé, irmã Tatiana que está aqui, você que está aí no Facebook, você que está aqui na rádio, observe. Ok? Observe. Presta atenção. Quando você dá uma oferta, o que é uma oferta? Onde você oferta? Onde não há necessidade. Aonde você dá uma esmola, esse nome é muito forte, vamos usar uma palavra, onde você dá uma ajuda, onde há necessidade. Não é assim? Sim. Então, o que acontece? Isso aqui é um princípio, ok? Ok. Se a gente pegar duas pessoas aqui, um exemplo. Aqui temos aqui algumas pessoas. Suponhamos que vamos dar um exemplo você. Você tem um faturamento aí de 100 mil reais mensal. Sim. Agora a Tatiana, ela está no vermelho, a minha esposa aqui. Isso aqui é só uma parábola que eu estou contando para vocês aí, para vocês entenderem. Então suponhamos que a Zélia tem um faturamento mensal líquido de 100 mil reais. E a Tatiana aqui, que está aqui, ela está passando uma crise financeira muito grande. E todas as duas pessoas são pessoas especiais, tanto a Zélia quanto a Tatiana. Isso é uma parábola, uma simulação, uma conjectura para mim te fazer entender algo que eu quero transmitir nessa hora. Suponhamos que eu vou dar uma esmola. Vamos usar esse nome forte para ficar bem definido. Suponhamos que eu vou dar uma esmola. Imagina só, você tem um faturamento de 100 mil, a Tatiana está no vermelho. Se eu vou dar uma esmola, por exemplo, uma oferta, né? Vamos falar assim, uma oferta. Automaticamente, para você entender, esmola é uma coisa, oferta é outra coisa. Totalmente diferente. Entendeu? Se eu vou dar uma oferta, para quem que eu tenho que, na vida de quem que eu tenho que ofertar? Daquele que precisa ou daquele que não precisa? Isso é princípio bíblico. Bom, Pergunta para quem que eu tenho que ofertar. Para quem que eu deveria ofertar na situação dessa? Eu tenho que ofertar naquele que está faturando em 100 mil reais por mês. Por quê? Porque aonde eu oferto, onde não há necessidade. Então, aonde não há necessidade, é nesse lugar que eu oferto. Aonde que eu dou ajuda ou esmola? Onde há necessidade. Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque quando eu oferto na tua vida, eu tomo o governo que está sobre a tua vida. E a unção que está na tua vida, ela vai passar para a minha. Então, se eu ofertar no lugar errado, a unção que está sobre aquela pessoa vai passar para a minha vida. Entende a diferença? Isso é muito sério. Então quando você que está espiritual, né? Você, telespectador aqui do Facebook, você da rádio, toda vez faça essa definição, isso é importante. Quando você for dar uma ajuda ou uma esmola para alguém, você faça essa pessoa entender, aquela pessoa que realmente precisa, ela precisa entender que isso não é uma oferta, que isso é uma ajuda. Por quê? Porque se você ofertar na vida dessa pessoa, as dificuldades que está sobre a vida dela vai vir para a tua vida e você vai herdar isso. Então, aonde eu oferto, onde não há necessidade, onde eu esmolo, eu dou uma ajuda, onde há necessidade. Ok? Então, a oferta atrai. Atrai. A oferta atrai. Entendeu? Amém. É a função da atração, né? Então, a oferta ela atrai. Você toma o governo para si. Entende? Isso, para você ter uma ideia, o princípio da atração é tão forte, que quando você
se encontra com alguma pessoa e você dá um presente para ela primeiro, você dá uma oferta para ela primeiro, você já toma o governo, você já começa a mandar totalmente ali, dominar aquele ambiente de uma forma geral e radical. Gerenciar. Gerenciar. Aleluia. Por isso que é sempre importante você travar relacionamento já dando, entendeu? Glória a Deus. Já ofertando, já doando alguma coisa, porque você toma o governo para si. Aleluia. Isso aqui são princípios fundamentais que nós precisamos viver isso. E hoje a gente, né, aqui no programa Visão do Reino, aqui na rádio, nós estaremos aí falando, né, aqui e acolá sobre alguns princípios. Mas nós vamos tirar aí tiramos um mês, por exemplo, a gente só tratar desse assunto, acerca de princípio. Glória a Deus. Você pode ter certeza que quando você ouve somente, não faz nenhum efeito na sua vida. Mas quando você coloca em prática os princípios do Senhor, a sua vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela anda atrás dos cumpridores de princípio. Todo homem, ele é perseguido por duas perseguições. Pergunta qual ele? Qual é ela? A bênção de Deus e a maldição de Deus. Olha como diz o texto. Vou pegar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Aleluia. Ou seja, nunca teve no coração de Deus que o homem tivesse que trabalhar, chegar no final do dia, estar com o corpo todo cansado, estourado, de fazer força além do limite para ganhar o seu sustento. Nunca passou isso na cabeça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, mamãe. Te amo. Lorraine, seja bem-vinda. Deus abençoe. De Deus é que te enriquece e não traz consigo um dia fadigante de trabalho. Você tem noção do negócio desse? Glória a Deus. Deus é perfeito. Entende? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, porque senão você vai longe, José. Vai, né? Vamos. Voltar para Efésios. Efésios 2 e 5. Aleluia. Depois você pula lá para Romanos. Abre aqui, Tati, Romanos. Glória a Deus. A gente ganha Efésios tempo 2, aqui. 5. Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Só o 5? Só. Aleluia. Pela graça, eu só estou citando mais um texto, né? Acerca da graça, do presente que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5 e 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus mediante Cristo. Ok? Romanos 10 e 9. Aí, Tati, já está aberto. Aleluia. Glória a Deus. 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Essa é a Jesus, condição, meus amados, para a salvação. Olha só. se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição para a salvação, que é diferente da condição para reinar com Cristo. Ok? Ok. Então, são maneiras distintas entre salvação e reino, tá? É diferente. Maneira que eu alcanço a salvação é uma, a maneira que eu alcanço o reino é outra maneira, ok? A salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de nós, mas é dom de Deus. O reino, ele é adquirido pelas obras de justiça praticadas por nós constantemente, ok? Ok. Eu tenho uma palavra acerca disso, é muito importante, muito belo, né? Eu mostro para você à luz da Bíblia que as obras de justiça, a todo momento é o que? Nós confeccionarmos as nossas vestimentas para chegarmos diante do Senhor com as vestimentas prontas, brancas como a neve, lavada no sangue camezinho de Cristo. É forte, né? Então a palavra do Senhor, ela nunca ensina que a salvação pode ser adquirida pelas obras,
Ok? Ok. Ninguém pode comprar a salvação, por isso que Jesus comprou por nós, sendo assim, de graça pela graça. Amém? Então a salvação é um presente de Oh, Deus. glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 55, verso 1. Vamos lá. Abra aqui Apocalipse 22, 17. Isaías 55. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está chegando aí no Facebook, programa Visão do Reino. Estamos aqui Aleluia. da Igreja Santuário Pentecostal Renascer em Cristo. Amanhã tem um culto abençoado, 19 horas, 19h30 horas. Glória a Avenida Deus. Brasil, abaixo do posto Ipiranga. Pode Versículo. ler. Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Só um mesmo ele. Aleluias. A todos vós, os que têm sede, vinde às águas, a vós, os que tendes dinheiro, e compre sem pagar, né? É de graça. Você compra, mas não paga. Você leva, mas não paga. Glória Por a quê? Deus. Porque é de graça. Apocalipse 22, 17, Tati. Tito 3, 5, Zé. E o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça. Aleluia. A condição para a salvação é a fé. É crer. É confessar. Ok? Ok. Achou aí Tito 3, 5? Sim. Pode ler. Romanos 6, 23. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito O que nós Santo. estamos falando na semana passada inteira? Regeneração. E não é isso que me faz ser salvo. Lê de novo, bem compassado. Não pelas obras de justiça Olha que só, eu houvéssemos... sou salvo não é pelas obras de justiça. Você está vendo um negócio desse? Isso. Eu sou salvo não pelas obras de justiça. Obras de justiça já é para reino, para salvação e confissão e crer. Entendeu? Tanto que é interessante? Vamos ler de Sim. novo, lê de novo. Observe. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Eu sou salvo não é pelas obras de justiça que eu tenho feito. E também não é pela regeneração. O que é regeneração? O segundo aspecto da salvação, que é o aspecto orgânico que nós estamos falando tem uma semana. Transformação. Transformação. metanoia, Isso não me salva. Mudança de caráter. Não. Isso não te salva. Isso aí é o segundo parte Esse é do o segundo processo. Esse já é para o reino. Por quê? Porque isso tudo daí, se você entender que isso faz parte da sua salvação, aí entende-se que a salvação é compra. E não é assim. É verdade. Por quê? Porque a salvação não é meritória, não é por mérito, não é por esforço. Aleluia. A salvação é um presente, é um dom gratuito e irrevogável. Glória a Deus. Amém? Amém. Romanos 6, capítulo 23. A Tatiana vai ler aqui, Zé. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Presta atenção, meus amados, você que está aí ouvindo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Porém, mas o dom gratuito, tem que falar muitas vezes. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Eu vou aqui em Romanos também, 11, 29, ainda diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sabe o que é isso? Irrevogável.
outra tradução fala irrevogável. Ou o seja, dom o que é a Deus te dá, vocação. Deus não te toma. Não Se Ele toma. te deu a salvação, Ele não vai te tomar a salvação. São irrevogáveis. Aleluia. Não somente a salvação, mas o dom. O dom. Qualquer habilidade que Ele te permite ter, desempenhar uma função, um papel com maestria, Ele não te toma. Glória a Deus. Observe que Ele deu o poder para Lúcifer e nunca tomou, que na verdade o nome dele é Reinel Belsahar, Oti. Aí fala disso também. Eita. Entendeu? Então, lê de novo, Tati. O último. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por que eu falo que o dom é um presente? Porque no grego, dom é um presente de Deus. Glória a Deus. No original grego, No original. o dom é um presente, ou seja, a salvação de Deus, ok? Ok. Através de Cristo Jesus, é um presente que Deus te dá. Aleluia. E é irrevogável. Oh, glória a Deus. É impossível que se perca. Obrigado, Jesus. É forte, não é? Então, quando você confessou a Cristo, o seu espírito é regenerado na hora, imediatamente, na hora. Aleluia. O teu espírito é acoplado ao Espírito de Deus. E Glória. é impossível que se desacople. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como Deus te dar, Deus te tomar, Deus te devolver, Deus te dar, Deus te devolver. Isso aí, entendeu? Isso é uma piada, né? Isso É até verdade. parecendo. A questão do inferno já foi resolvida. Um salvo jamais pode perder a salvação. Nós estamos fazendo menção dessa quantidade de texto para você entender que isso é uma coisa muito séria, que nós precisamos fazer uma separação. Por isso nós nós criamos esse programa aqui nessa rádio, Visão do Reino, para você ter uma visão acerca do reino de Deus, de fato como ela é. E Ok? uma visão além da salvação, né? Além da salvação. Além Por da quê? Porque salvação. a revelação de Deus é progressiva. Ela é crescente em todo o tempo. Somos feitos, observe, somos feitos filhos de Deus. E um filho até pode deixar de receber a sua herança, mas jamais deixa de ser filho. Você conhece algum pai que conseguiu tirar o DNA dentro do filho para falar Não. que ele não é filho mais? Não. Você Não conhece, existe. Tatiana? Não existe. É Pode tão- deserdar, é- pode fazer com que não tome a herança, É tão- mas jamais vai deixar de ser filho. Até quando se trata de uma adoção, João 1:12. falando legalmente dentro da lei, você uma vez que adotou, não tem como, entre aspas, desadotar, sabia? Não tem como você adotar e falar, não quero mais essa criança, eu vou... Não. Uma vez adotado, irrevogável? é irrevogável. Olha só, meu Deus, hein? Imagina só. Então, somos feitos filhos de Deus e um filho até pode deixar de receber a sua herança. Você pode até deserdar o teu filho, mas ele jamais irá deixar de ser seu filho. Jamais. Aleluia. João capítulo 1, verso 12. Abra aí, João 10:28. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lê de novo. Ouve aí, pessoal, presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos os receberem, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos Aleluia. aqueles que crêem no seu nome. É Glória forte, não a é? Deus. João 10:28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém te toma da mão de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ninguém. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Jamais. Quem está falando, Zé? Jesus. Jamais perecerão. Jamais. Ninguém te arrebatará, ou seja, te tomará, te arrancará das mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém. Existem muitos pregadores que dizem o seguinte: se você vier para Jesus, você vai ganhar uma coroa no céu. E se tiver boas obras, você vai enchendo essa coroa de pedrinha, não é assim? Sim. Não é verdade? Mas ninguém, meus amados,
vai receber uma coroa, porque é salvo. É preciso ter obras. É diferente. A coroa ela vem por conta das obras, Obras. é isso? Ah, tá. Compreendi. Apocalipse 2:23, vamos lá. Apocalipse 2:23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão... 2:23? 2:23. Uhum. Isso. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E darei A cada um de vós segundo as vossas suas obras. Para receber salvação é preciso o quê? Crer. Ok? Ok. Para receber a coroa é preciso ter obras de justiça. A coroa só é dada se eu tenho obras. Beleza? Beleza. Tá pegando aí, Zé? Tô Será que o pessoal tá pegando. entendendo aí? Estão pegando? Tem dúvida? Efésios Escreve 2:10, aí. né? Se alguém tiver dúvida, pode comentar aí que a gente responde. Aleluia. Efésios 2:10. Eu tô aqui já, se quiser. Eu Tá tenho. pegando, miúdo? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 10 agora. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para as boas Obras. obras. Somos feitura do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. Então nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Isso aí, pessoal. Vamos interagindo conosco aí, ó. Vai dando seu feedback. Mamãe, Erisvaldo. Glória a Deus. Somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Observe. Eu fui salvo para as boas obras, ok? Mas eu não fui salvo pelas boas obras. Você viu a diferença? É totalmente diferente. Eu fui salva para as boas obras E não por elas. e não por elas. Eu fui salva para fazer as boas obras, praticar as boas obras. Você viu como é que é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Distinto, diferente. Vamos falar de novo? Fala aí, Zélia. Eu fui salva para as boas obras, para praticar boas obras e não por elas. Exatamente. Ok. Exatamente, bem assim. É um processo. Glória a É Deus. uma coisa após a outra. São duas coisas distintas, totalmente distintas. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Então eu não sou salvo pelas boas obras, eu sou salvo para quê, Zélia? Para as boas obras. Exatamente. Ok? Para eu ser salvo, qual que é a condição para a salvação? Crer, Crer. Confessor e creu. confessar e crer. Essa é a condição para a salvação. Isso. Confessar Jesus Cristo e crer que Ele é o Filho de Deus. Então, como adquirir a salvação? É adquirida pela graça mediante a... Fé, Isso não vem de nós, é dom de... Deus. Não vem de nós por quê? Para que ninguém se Se glorie. glorie. Ok? Para que ninguém fale assim, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, então por isso que eu tô aqui porque eu mereci, é mérito meu, né? Meritocracia. Quando fala assim, aquele lá vai pro céu de tripa e tudo, que era bom demais. Não é bem assim, então. Ninguém vai ser salvo por boas Porque é obras. bom, porque É o que ninguém, nós estamos falando aqui. ninguém será salvo porque é bom. Pode ser o que for. Até porque pode depois ser o que, for. geralmente depois que morre quase todo mundo é bom, né? Exatamente. Então, tem muitas pessoas, vamos desmistificar algo aqui também. Não importa se é grego, se é pardo, se é moreno, se é judeu, se é Amarelo. mexicano, não importa. Só tem uma condição para a salvação, Cristo Jesus. Cristo Jesus é um... Porque tem muita gente que pensa que os judeus são salvos automaticamente. Não é assim. Não. Ok? Não. Eita. É eu só pensava Cristo. assim, É por meio de Cristo. só por meio e através de Cristo. É impossível que seja salvo de outra forma. É impossível. É só mediante a fé em Cristo. E só aproximadamente 5% dos judeus acreditam em Cristo.
Eita, Por causa eu de não uma sabia mentira. disso não. O que eu aprendi outrora era que os judeus, como um povo escolhido de Deus, já nascia predestinado à salvação. Já nascia salvo, digamos assim, porque é o povo, né, que até então a gente tinha esse entendimento. Eu não Exato. sabia. Graças a Deus o Senhor Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Não é isso? E todos E quanto o todos recebeu, quantos recebem têm o direito, ou seja, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, como nós já lemos aqui. glória a Deus. A palavra das migalhas lá, né? Então é só por Dos Cristo. cachorrinhos. Exatamente. Glória a Deus. Graças a Deus que ele abriu-lhe uma porta, né? É Olha verdade. só, como adquirir então a salvação? A salvação é adquirida pela graça mediante a fé. É como você pegar esse copo de água, né? O copo é o que, Tati? Olha lá, vamos fazer um teatrozinho aqui rapidinho. O pessoal da rádio não dá pra ver, mas vamos tentar ver se entende. Do Facebook dá pra ver. Aqui, ó, vamos fazer uma coisa, ó, uma coisa precisa da outra. Vamos fazer uma ilustração. Você é do Facebook. O pessoal da rádio tem um copo com água aqui na mão do pastor Idelvan, ok? Ok. O que tem dentro do copo? Eu perdi o som, você perdeu? Não. Não, o meu tá perfeito. Ah, foi o celular. Desculpa. Glória a Deus. Isa Paula, seja bem-vinda. Quanto tempo? Até que enfim você apareceu Olá, por Tati. aqui. Perdi o retorno aqui. Aleluia. Pode falar. A água que está Olha no só. copo é a graça, ok? Ok. Fala aqui no microfone, por favor. A água que está no copo é a graça. Olha só, tem um copo com água. Isso. São duas coisas diferentes. E o Copo é uma coisa, água é outra coisa. E Isso. o copo é a fé, ok? Então nós somos salvos pela graça. Para levar água aqui na minha boca, eu preciso do quê? Por meio da fé. Fé. Por meio, através do copo. O copo é o quê? Fé. A fé. A fé. A água é o quê? A graça. Então, para levar a graça na minha boca, eu preciso Precisa da fé. da fé. E o que te salva também não é a fé, é a graça. Eita. É Mas forte, você hein? precisa da fé para receber a graça na sua vida. É um processo e ele tem que ser executado passo a passo, digamos Então, como assim. adquirir a salvação? Ela é adquirida pela graça mediante a fé. Fé. Copo com água. Isso. Ok? Beleza? Beleza. Então, como é Matar a sede é a água, entende? Não Sim. é o copo. Isso. Mas se não tiver o copo, não tem jeito de beber água. Verdade. Aleluia. Então, como é adquirido o reino? O reino ele é adquirido cumprindo condições ligadas à fidelidade, santidade e perseverança. Isso é tudo, são ingredientes que a gente utiliza para quê? Para adquirir o reino. Ok? Ok. Mateus 5,3, leia, por favor. Glória a Deus. Bem-aventurados humildes de espírito. Mateus 5:3. Essa é a constituição do reino. É a constituição. Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo pecado e arrogante e pecado soberba, tudo isso, entendeu? Bem, não tem nada a ver com essa constituição que ela está lendo. Imagina só, bem-aventurados humildes de espírito. Quando a gente lê assim, o que você tem a impressão, Zélia, né? Que a gente pobre, que A é gente pobre. leigo, sem entendimento. Mas não tem nada a ver com isso. Não. Não. O que significa isso aqui então? Você imagina, é porque eu preciso chegar diante de Deus com o meu coração quebrantado e com humildade tão grande, a ponto de querer mais do Senhor. Senhor, eu estou recebendo pouco, eu preciso mais do Senhor. Com humildade tão grande, que eu chego eu tenho que constranger diante do Senhor que eu sou carente da misericórdia, da graça do Senhor sobre a minha vida. E não o contrário, não de pobreza. Quando fala de espírito, é porque você no teu espírito, você precisa mais e mais e mais da graça de Deus para que Você nunca achar que já tem o suficiente. nunca achar, né? exatamente.
Exatamente. Sempre querer mais. Senhor, eu sou carente. Senhor, me dê mais do teu Espírito. Eu preciso mais de ti. Aleluia. Lê de novo o texto, por favor. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, todo pecado é pecado de arrogância e pecado de soberba. Ok? Aleluia. Mas para herdar o reino, você precisa ser humilde e negar você mesmo. Ou seja, você precisa ser humilde, né? Bem-aventurados humildes de espírito, não pobre, não de pobreza, não está falando nada, não tem nada a ver com pobreza. Ok? Observe, você não precisa ser humilde para ser salvo. Ok? Ok. Mas você para reinar tem que ser humilde. Para ser salvo não precisa ser humilde. Mas para reinar tem que ser humilde. É forte, não é? Glória a Deus. Meu Deus, né? Isso é Aleluia. misericórdia. Imagina, para salvação eu não preciso ser humilde. Agora para reinar, a humildade ela tem que fazer parte da minha vida. Aleluia, Jesus. Ok? Glória a Deus. Está entendendo aí, Zé? Está pegando, pessoal? Estou entendendo. Eu tô na cola do mestre, né? Tô direto aqui. Pergunta, na Zé. sombra. Pergunta por que não precisa ser humilde para ser salvo. Por que eu não preciso ser humilde para ser salva? Se você precisar ser humilde para ser salvo, muito pouca gente seria salva. Eita, verdade. Infelizmente. É verdade. Infelizmente. Mateus 5:10. Glória a Deus. Nós estamos finalizando nosso tempo aqui, vamos adiantar um pouquinho. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para ser salvo precisa ser perseguido, Zé? Não, Não precisa. não. Para eu ser salvo, eu não preciso ser perseguido. Mas para receber a recompensa e uma posição de honra no reino de Deus, Tem que ser às vezes é necessário sofrer perseguição. Oh, glória a Deus. Ó. Isso aqui dá uma esperança para nós, né? Na hora que a gente é perseguido, assim, você fala, ô Jesus. Aí você lembra que você... Quase o tempo todo, Zé, é perseguição. Ai, oh Deus da glória. Aleluia, O Jesus. pessoal está compreendendo aí, será? Tá pegando aí, pessoal? Estão entendendo? Pessoal da Tem rádio alguma aí, dúvida? espero que esteja todo mundo entendendo. Então vamos lá, né? Mateus 5:10, lê de novo. Vamos ficar bem firme, fortes aí. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, que Então, palavra maravilhosa, É Jesus. verdade. Então, para ser salvo, nós precisamos ser perseguidos? Não precisamos. Para ser salvo, não precisamos ser perseguidos. Porém, abre aspas, né? Mas para receber a recompensa e uma posição de honra no reino de Deus, às vezes é necessário sofrer perseguições. Aleluia. Porque a perseguição, meus amados, Por isso que o apóstolo Paulo falou que por muitas tribulações é necessário alcançarmos o reino de Deus. exatamente, Tatiana, é necessário que passemos por muitas tribulações para alcançar o reino de Deus. Imagina, como Paulo escreve. É necessário. Então, meus amados, quando você vê uma tribulação, se joga nela, viu, Zé? Se joga nela. Se joga, né? Seja aprovado. Se joga na Acha que o texto, tribulação, se meu for irmão. aprovado, acha que o texto, Tati? Se joga na tribulação. Provado. Porque Mas- bem-aventurados são... Como que é a palavra aí agora que você falou? Bem-aventurados sois quando passares por muitas tribulações. Eita. É necessário para... Então, É necessário que passemos por muitas tribulações para alcançar o ou reino. seja, ou herdar o o reino. choro vai ter uma recompensa. Com certeza, uma grande Aleluia. recompensa. Mateus Glória a Deus. 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos Deus do céus. céu, isso aqui agora complicou. Me explica isso aqui, Meu me explica Deus. esse mistério aqui. Pessoal, será que eles estão querendo saber hoje ainda ou nós deixa para amanhã? Quer saber deixa pra hoje sexta. ainda? Quer saber hoje ainda ou nós deixa para sexta-feira? Aleluia. Meu Deus do céu, lê esse texto novo, isso é forte. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Vamos deixar para sexta-feira, né, para a gente responder isso daí. Deixa só eu ler aqui então o Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe por que Paulo estava falando isso aí? Porque alguns minutos antes disso daí, poucas horas, melhor dizendo, poucas horas antes desse texto que você está lendo aí agora, Paulo foi apedrejado e jogado de cima do penhasco. Entendeu? Sabe por que as pessoas jogaram ele de cima do penhasco? Porque pensou que ele já tinha sido morto apedrejado. Meu Deus. Então eles apedrejaram Paulo a ponto de dele ser dado como morto, ok? Misericórdia. E aí eles não se contentaram só com isso. Chegaram, fizeram 1, 2, 3, pegaram nas mãos do pé, 1, 2, e 3. Jogou lá embaixo. O outro versículo aqui que a gente comentou é o Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia, Jesus. Só para finalizar, para sexta-feira, a gente volta nesse assunto aqui, que a sua justiça tem que exceder a justiça de um fariseu. Quando Paulo foi lançado em cima do despenhadeiro, do penhasco, já tinha sido apedrejado, foi dado como morto, jogaram ele lá embaixo. Paulo, ele levanta dali pelo milagre de Deus, e os discípulos chegam lá em volta dele, dente quebrado, olho esbugalhado, nariz quebrado, imagina só, cabeça quebrada, imagina uma pessoa apedrejada, imagina você, sentado no banco de Paulo, e faz de conta que você é Paulo agora, você está aqui através da rádio, através do Facebook. Imagina uma quantidade grande de gente com uma raiva e todo mundo endemoniado, jogando uma quantidade gigante de pedra de todo tamanho em você. Misericórdia. Isso tudo por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. Aí você desmaia, todo mundo pensa que você morreu, ok? E aí eles pensam, falam o seguinte, vamos além disso, vamos jogar de cima desse penhasco. Aleluia, Jesus. Joga ele lá de cima, ele cai lá embaixo. Daqui a pouco, passa alguns minutos, ele acorda, volta, cai em si novamente. Os discípulos todos ficam ao redor dele, Pedro, Tiago, João, tal, né? Ali, Tomé, todo mundo ali em volta. E aí, todo mundo pensando, fala assim, ó, Paulo agora vai, tá levantando, né, pelo jeito, dente caído no chão, o sangue para todo quanto é lado. E Paulo começa a levantar e todo mundo pensa o seguinte, fala, agora Paulo vai abandonar esse negócio de evangelho, vai pensar o seguinte, vamos cascar fora desse negócio de evangelho, porque isso tem que ter ruim para mim dessa vez. Eita. Paulo levanta com a cabeça quebrada, nariz quebrado, dente quebrado, todo arrebentado do apedrejamento e jogado de cima do penhasco. E diz essa frase que você acabou de citar. É necessário que passemos por muitas tribulações para alcançar o reino de Deus. Oh,